É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde e você está acompanhando aqui na Rádio Fiscar o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, na próxima meia hora, eu vou bater um papo com um convidado super especial. Aproveito para convidar você a acompanhar toda a programação da Rádio Fiscar, que sempre é muito diversa, para você que gosta de escutar diferente, para você que gosta de ler diferente, para você que gosta de conhecer um pouco mais de arte, um pouco mais de cultura, um pouco mais de educação. E o programa Subtexto, todo sábado, nesse horário, às 3 da tarde, trazendo um convidado super especial. Por aqui passam, como você sabe, gente ligada à arte, e hoje a gente vai falar de artes plásticas, a gente vai falar de desenho. Eu tenho o prazer de receber na bancada virtual do programa Subtexto o cartunista, caricaturista, professor, desenhista, artista plástico, Paulo Stocker, que tem uma história lindíssima no país e fora dele também. E hoje vai contar um pouco da história dele, falar um pouco da sua compreensão, dos seus pensamentos, dos seus olhares a respeito do mundo, com um lápis na mão, com um pincel na mão. Paulo, seja bem-vindo. Que prazer em ter você no programa Subtexto, cara. Obrigado, o prazer é meu, cara. Estamos aí. Paulo, você está em São Paulo nesse momento, mas você é de Brusque, cara. Brusque é a Veneza catarinense? É uma cidade muito bonita, né, cara? Brusque? Eu amo Brusque, né? Eu tenho um carinho enorme porque nasci, eu vivo indo no Google Maps e fico passeando pelas ruas através do Google Maps, que é uma das possibilidades sadias que tem na internet, né? De você usar a internet para coisas legais, né? Então, esses dias eu fiquei passeando na rua onde eu nasci, lá em Brusque. E tá muito Pelo Google diferente, Maps. Paulo? Oi? A rua tá muito diferente? Cara, não mudou nada. Não mudou nada? Não mudou nada. Até as casinhas mais perto do. Porque é tipo um vale, Brusque, é um vale. Ela é uma panela. Quando está quente, está muito quente, quando está frio, está muito frio, está úmido. Ela recebe os ventos. É maravilhoso ali. E eu vivia subindo nas pequenas montanhas que tem lá, que são morros, a gente chama de morros, mas são pequenas montanhas, montes. E tinha um que a gente jogava futebol e soltava pipa. Em cima do morro, era muito legal soltar pipa em cima do morro, porque elas ficavam muito altas, entendeu? Era muito legal. Era muito legal. E a gente também descia de calha ali, a infância toda foi ali em cima do. E aonde eu comecei a olhar o horizonte, eu comecei a olhar as montanhas e dizer, cara, o que que tem lá atrás? O que tem além das montanhas? E isso aí, cara, é uma coisa que me diferenciou muito dos meus amigos. Já comecei a. Ali eu já era o patinho feio. Você já se sentia diferente. Em que momento você começou a rascunhar seus traços, seus desenhos? Que idade você tinha, Paulo? Cara, eu não me lembro. Eu sei que eu comecei a desenhar antes de escrever. Eu me comunicava pelo desenho. Eu lia as revistas em quadrinhos, eu não sabia ler. Tinha as revistas em quadrinhos dos meus irmãos lá em casa. E aí eu lia, era mais. Era muito forte, o Maurício ainda não era tão forte, mas ele estava entrando no mercado, mas era muito Walt Disney no início, né? Tipo Patinhas, aquela. E que é uma puta escola, que é uma escola maravilhosa, é uma coisa muito legal também. Apesar dos pesares, aí depois a questão toda geopolítica, mas a questão da arte em si tanto que o Walt Disney contratava grandes artistas, né? Inclusive tem um artista italiano que até hoje é considerado o maior dos maiores. Todas as edições dele são reeditadas em álbuns especiais na Europa. Não sei se é Cavallini o nome do cara. Mas é isso, comecei ali. E aí, esses livros, esses gibis, eu inventava as histórias. Eu não sabia ler, então eu inventava os diálogos.
Aí até um dia mais tarde, depois eu chegar a ver os jarros da arte pré-colombiana lá no Museu da América Latina, aqui no Museu da América Latina, que estão em exposição, não sei se ainda hoje estão lá, mas são os vasos de cultura pré-colombiana, onde os povos narravam as suas histórias nos jarros. Eu acho que ali foi uma coisa, como se fosse algo assim, dizendo, eu te permito fazer isso. Não é só os egípcios que fazem, não são só nas cavernas primitivas que rola isso, o registro da história. E é muito legal porque o Walter Figueiredo, que é um ator do Grupo Cemitério dos Automóveis, que é um querido, um amigo, assim, daqueles amigos que te acolhem. E o Walter, ele falou que daqui a 40 anos, quando as pessoas começarem a ler o Clóvis, elas vão entender o nosso tempo. Ô, Clóvis, isso é muito legal, cara. Por favor, sem pretensão nenhuma. Foi isso que o Walter falou. Mas eu acredito que eu sou um observador. E eu gosto muito de observar, sem julgar. Né? Claro que eu julgo, Paulo, eu julgo. Né? Mas na minha arte, aí vem um filtro muito forte. Não é um filtro de censura, é um filtro de traduzir o humano sem você criar barreiras, entendeu? Eu consigo conversar com as pessoas sem criar barreiras. Eu não tô necessariamente querendo convencer alguém. Eu acredito muito nessa coisa do não convencer, né? Do não colonizar, do anticolonialismo, né? Eu estou só observando e consigo conversar com pessoas de todas as tribos, as mais opostas que você possa imaginar, eu consigo conversar, por uma questão de eu querer observar, de eu querer apenas conversar, de não querer convencer. Isso já é muito legal. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na bancada virtual do programa o cartunista, o desenhista, o artista plástico, professor Paulo Stocker, ou Clóvis Stocker, que tem um trabalho lindíssimo, conhecido nacional e internacionalmente. Tem um personagem que ele citou aqui que se confunde com ele mesmo, que é o Clóvis, que eu convido você que não conhece a conhecer e que você acha com bastante facilidade na internet. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele. Convido você que está acompanhando a gente aqui em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar a ficar ligado na programação diversa que a Rádio Fiscar traz para você ao longo da semana. E convido, obviamente, você a conhecer o Instagram @Glauco Keller. Lá sempre tem postagens na área de arte, de educação e cultura, textos, crônicas, aquilo que eu produzo, mas em especial aquilo que os convidados que passam aqui pelo programa Subtexto produzem, e sempre tem algo para agregar ao seu conhecimento. Ô Paulo, você ainda em Brusque foi trabalhar em um supermercado e de alguma maneira esse supermercado te deu a possibilidade de começar a profissionalizar o seu desenho, começar a profissionalizar o seu traço. Conta essa história, como é que foi isso? Como é que se deu isso? É o seguinte, eu sou uma família de 6 irmãos, meu pai era motorista de caminhão, minha mãe era tecelã, deixou de trabalhar na fábrica para cuidar dos filhos, perdeu 3 filhos, né? Temos um trauma de família bem legal, de mortes induzidas, erros médicos, aquela merda toda que rolava. E eu não precisei necessariamente trabalhar com aquela idade. Os meus irmãos queriam que eu estudasse. E acho que aí vem também essa coisa da arte, né? Eu já desenhava, eu já
a coisa que eu fazia era, como eu não era muito bom no futebol, eu desenhava as partidas, o resultado das partidas, aí era a minha maneira de me introduzir no meio, todo mundo queria ser desenhado, aí eu tinha um poderzinho, entendeu? Comecei a descobrir o poder de desenho. E aí, cara, e foi, cara, é uma conjunção, é muito detalhe, é muita coisa. Aí tem, pô, eu nasci em Brusque, mano. Agora eu vou falar bem de Brusque. Brusque é uma cidade, as pessoas não conhecem o Sul. Como a gente não conhece o Nordeste, eu sou um ignorante do Nordeste, eu vivo errando o nome de estado, tenho grandes amigos lá, fico conversando com os caras, aí eu digo, não, mas não é aí, você é do Piauí? Não, eu sou de Pernambuco, não sei o quê. Eu digo, caraca, mano, eu achava que você era... Não, mas é aqui e tal, aí eu acho que... E pá, então assim, Brusque era uma cidade, como Blumenau, é uma cidade muito conservadora antes da guerra e pós-guerra, principalmente antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, era uma comunidade alemã fechada. Ok? Brusque era onde foram as outras famílias de ingleses, franceses, alemães não tão conservadores, protestantes. Muita gente instruída foi para Brusque. E tinha uma família especial, maravilhosa, que era a família Krieger, que até hoje tem o Edu Krieger aí, o menino fazendo sucesso ali com as musiquinhas. O pai, o Edino Krieger, a família Krieger, eu tive uma relação muito legal. Eu conheci várias pessoas da família Krieger, a dona Gertrudes. Eu guardava a bicicleta, quando eu ia para a escola, eu guardava a bicicleta no quintal da dona Gertrudes. Aí ela me dava presente, eu dava presente de Natal para ela me dava bolo. Era um negócio muito legal. Era uma velhinha, cara, morando sozinha. E ela deixava a rapaziada. E aí, quando ela descobriu que um dia eu dei um Papai Noel para ela, um desenho feio pra caramba, de um Papai Noel para ela no Natal. Aí ela disse, você gosta de desenhar? Eu disse, gosto. Aí ela foi e me mostrou a casa dela. E numa das enchentes, tinha um cara limpando a casa dela, um cabeludo, um velho cabeludo, cara, bigodudo, parecia um guitarrista do Jethro Tull. E aí, o cara lá limpando a casa dela no pós-enchente, eu digo, oi, o senhor está ajudando a dona Gertrudes, que ajuda, aquela coisa, né, cara? Meu pai sempre foi um homem prestativo, foi um herói para mim, salvou vidas, é um negócio muito louco. Meu pai é um herói, meu pai salvou um monte de gente. E quem estava varrendo a casa era o Eusébio Maestre. Eusébio Maestre é um dos maiores pintores cubistas que tem no Brasil, que nunca foi, eu acho que nunca deram a dimensão para ele. Ele pintava santos. E, cara, era um negócio absurdo. Eu conheci muita gente legal, muitos artistas legais que passaram pelo Sul, chilenos, uruguaios, aquela galera toda, os ripão, mas os caras desenhavam muito, gente. Os chilenos mesmo, era de chorar. Conheci um rapaz chileno o Rick, eu não sei, ele deve estar lá, ele mora em Paraíso, né, naquela Vale Paraíso. E mora em Valparaíso, cara, o Rick desenhava muito. Eu conheci, cara, isso tudo foi me alimentando. Eu conheci um monstro do desenho que morreu com 21 anos de idade, ele nem chegou a brotar. Ele morreu com 21 anos, era o Flávio Meirinho. Meu Deus, como desenhava. Ô Paulo, e você vem para São Paulo com que idade, cara? Porque aí você deixa Brusque, que é uma cidade pequena, né, e vem para um mundo totalmente diferente, que é São Paulo. E aí eu queria que você contasse uma história super, super legal de como que a fumaça de um caminhão te ajudou a arrumar o primeiro emprego em São Paulo. Eu saí de Brusque, passei 10 anos em Blumenau, trabalhei no Jornal de Santa Catarina, fui chefe da divisão de cultura de artes gráficas da Fundação Cultural de Blumenau. Fiz festival de rock, ajudei a montar o festival de jazz,
o festival de teatro, ajudei a criar o festival de teatro, o festival de jazz, e aí eu vim para São Paulo. Aí eu já não tinha mais nada que fazer lá. Aí eu precisava sair de Horizontes. De novo as montanhas, entendeu? O que, que tem atrás daquele... Eu tenho uma expressão que eu sempre ergui a cabeça além dos prédios da cidade. E quando eu cheguei em São Paulo, aí eu ia para Abril, cara. Era a minha primeira oportunidade de trabalhar na Abril. Eu digo, porra, aí eu peguei e botei a minha. Sim, tipo isso, assim, uma roupinha mais algebrada, caretinha, nada muito careta, mas limpinho. Fui lá, botei uma calcinha, pá, tchá. E aí eu fui para Abril, cara. Achando assim o que que era, né? Diretora, eu não sabia o que que era aquilo ali ainda. Como é que rolava. E me lembro ainda como se fosse hoje, eu era na redação da Carícia. Só que quando eu estava passando pelo Largo da Batata, veio um caminhão e jogou uma fumaça forte no meu olho. E aí eu fiquei com o olho bem vermelho. Quer dizer, tu lá passa pelo Largo da Batata, é um ritual. Eu disse, me fudi, né? Porra, aí não tinha farmácia por perto. Eu digo, eu vou lá mesmo assim e tal. Quando eu cheguei lá, foi uma quebra de paradigma, assim, porque eu achava que era tudo os carinha muito conservador e tal. Era todo mundo tatuado, umas galera muito colorida, muito legal, muito os caras com piercing naquela época, já 30 anos atrás. Aí ele, porra, que louco! E aí o meu olho vermelho combinou com o ambiente, entendeu? Aí foi onde o pessoal disse, pô, o cara é da turma. Os caras O também, pessoal claro. gostou. O pessoal gostou. Você precisa. E sabe o que é legal dessa história toda, né, cara? A, a coincidência de ser um caminhão, né? O meu pai. Do seu pai, né, cara? Foi meu pai. Ele disse, cara, se tu for assim, os caras vão te desprezar. Fica com o olho vermelho aí só porque é um negócio muito louco. O meu pai, quando eu bebia, faz 6 anos que eu não bebo, graças aos alcoólicos anônimos, eu aconselho todas as pessoas que quiserem deixar de beber. Eu parei de beber porque eu sou um dos 12% da humanidade que sou dependente químico. Então, se eu beber uma gota, eu não consigo parar. Então, eu parei de total, né? 6 anos, graças a Deus, né? Só por hoje. Mas na época em que eu enxugava, quando eu ia para casa, eu pedia um taxista para o pai. E sempre vinha um cara muito legal. Sempre vinha um cara assim que me deixava em casa, que era muito legal, que nada, não acontecia nada de ruim. Assim. Sempre tive uma ligação muito forte com meu pai. Com minha mãe também, né? O Paulo, a partir daí, cara, você começou a se transformar no Paulo Stocker que você é hoje. Um cartunista, um cara que fez a sua profissão através do seu desenho, através da sua criatividade, através do seu traço. E eu queria focar especificamente no Clovis, cara. Tem um texto lindíssimo do Dixon, do Carl Dixon, que fala da admiração. O Carl Dixon é um cartunista norte-americano, radicado na Inglaterra há muito tempo, e ele fala que é um grande admirador seu pela capacidade que você teve de utilizar o ambiente da página para dialogar com o seu personagem. Como é que surgiu a ideia do Clovis? Como é que surgiu essa metalinguagem de dialogar com a própria página, com a própria tinta, com o próprio lápis? Pô, você foi mais fundo que eu gosto disso. Eu não sabia que o Dixon era norte-americano radicado na Inglaterra. É por isso aquele traço. Agora eu entendi o traço dele. O Dixon fez um texto maravilhoso, é o melhor texto que já escreveram sobre o Clovis, foi em 2013, foi muito perto, foi muito logo quando eu criei o Clovis. As tiras não tinham uma qualidade que elas têm hoje de acabamento, eu consegui um aprimoramento ainda maior, mas ele fez um texto, ele deu uma sacada, foi uma sacada. Para mim foi meu Oscar quando ele escreveu isso, não pelo nome do Dixon, apesar de que a galera que vê o trabalho dele baba, porque ele é um puta ilustrador, né? Ele, graças a Deus, ele é um cartunista independente, que isso é legal na Inglaterra, talvez
por isso que ele foi para a Inglaterra, que o mercado independente na Inglaterra é muito legal. Os caras são realmente, eu conheci alguns anos atrás, eles são muito, realmente eles são muito legais. Eles têm não sei qual é a realidade da Inglaterra, que eu nunca morei lá, mas E o Dixon escreveu, essa coisa do Clovis trabalhar com a metalinguagem surgiu por acaso. Eu fazia uma série chamada Concreto Urbano, eu publicava no UOL. E aí um dia eu fiz um bonequinho que era um homem e um menininho. E quando eu fui fechar o quadrinho, que eu ia fazer um quadrinho ao redor, na hora que eu fui fechar, eu fiz um desenho cego, ao invés de fechar o quadrinho, e depois eu fechei o quadrinho. Aí eu olhei aquilo e falei, o que eu achei aqui? E aí eu publiquei. Quando eu publiquei o Laudo Ferreira, o autor do Yeshua, o Laudo, ele disse, cara, que legal isso, que coisa linda. Aí eu disse, pô, legal, vou fazer de novo. E aí eu comecei a fazer. E aí eu comecei a fazer esse bonequinho, e aí começou a aumentar a minha página, né? Na época eram estocadas no UOL, começou a aumentar por 1.000, 2.000 pessoas por semana, assim. O mesmo fenômeno aconteceu no Facebook. Eu tenho 55.000 pessoas que me seguem no Facebook, só que não têm acesso devido à política de algoritmo porca do Mark Zuckerberg. Mas o Josias começou a republicar o meu trabalho. E, pô, eu gosto de Josias. Hoje eu gosto até mais dele, porque consigo entender melhor o pensamento. Mas na época ele era muito anti-governo, na época era o primeiro ano do governo Lula, e ele começou a usar os meus desenhos para atacar o governo. E eu disse, cara, meu desenho é mudo. Eu não estou falando sobre o José Dirceu, eu não estou falando sobre o Lula, eu não estou falando sobre o Bolsonaro, eu estou falando é o Clóvis, é o bonequinho. E ele começava a botar legenda nos meus desenhos e republicar. Aumentava muito a minha página. Cada vez que ele publicava, vinha 4.000 assinantes, 4.000 pessoas aumentavam a minha página em seguidores. Aí eu tive que pedir para ele parar, cara, porque não é... Cara, é uma coisa... Eu já tive quadro roubado em exposição, o Estadão me ligou dizendo se eu quisesse fazer matéria, mas eu sabia que eu ia prejudicar as pessoas. Então, assim, a mesma coisa aconteceu quando o Josias publicou. Era bom para mim? Era, profissionalmente. Mas estava atingindo pessoas que eu não queria atingir naquele momento. Então, eu acho que o sucesso tem um preço que eu nunca quis pagar. Cara, que bonita essa frase. E eu acho que você atingiu o sucesso sem pagar esse preço, o que é mais bonito ainda. Eu queria aproveitar e te perguntar o seguinte: a gente conversou um pouquinho sobre os aspectos positivos e negativos da internet, das redes sociais, e um gênero, eu vou chamar de gênero textual, que surgiu com a internet é o meme. E o meme é um texto sincrético, né, Paulo, que mescla a imagem e o texto verbal, né, o texto imagético com o texto verbal, e é bastante curioso, inclusive, hoje em algumas provas de vestibular, aparecem memes como possibilidade de análise e tal. O Clovis, ele não faz uso do texto verbal e tem uma capacidade de comunicação mais ampla do que... Sem necessitar do texto verbal. Você acha que esse é um ponto positivo, ou, por exemplo, como o caso de alguém tentar colocar legenda e situar contextualmente o Clovis, foi algo depreciativo, negativo em relação a ele? Total. Foi usar uma linguagem não verbal, uma linguagem, uma outra maneira de fazer política, que é a minha, e ele usou porque dava para usar, entendeu? É político. O Clóvis, ele tem ele talvez seja a coisa mais política que eu tenha feito na minha vida. Ele é extremamente político. Ele só não é essa politicagem.
Ele só não é a política de partido, ele só não é esse ódio e esse rancor. Ele não é. E por isso que é difícil. Eu acho que o caminho do Clóvis é mais difícil porque ele não é panfletário. E a gente está vivendo numa sociedade tão panfletária, né, Paulo? Extremamente panfletária, tudo é panfletário. O Porchat fez uma crítica interessante. Não que eu estou defendendo o Porchat, porque acho que eu teria críticas a ele terríveis, talvez, mas não vem ao caso. Mas ele levantou uma coisa interessante. Ele falou que existe algo como se fosse uma Memolândia, entendeu? A esquerda hoje se comunica muito por Memolândia. Esse termo é meu, Memolândia, mas é a Memolândia. Ele queria falar da Memolândia. E a Memolândia é muito fácil, a tiazinha consegue fazer um meme. Esses dias eu fui ver um meme que tinha 60 mil curtidas. Eu digo, uau! Aí eu fui lá, era o único meme que a senhorinha tinha feito, porque ela viu uma caixinha de ovo e achou na internet, fez alguma coisa lá. O resto era tudo a frase de autoajuda com 2 ou 3 curtidas. Só o único meme daquela página tinha 60 mil. Isso rola muito comigo. E muitas vezes eu tiro. Eu tenho um meme que tinha estourado a internet, na época de Mariana eu tirei. Porque eu acho isso é a parte ruim. É a parte quando tu vê que a humanidade não tá legal. Ela está doente. Entendeu? Tu vê o negócio, tudo tem que ser. As pessoas perderam a sutileza, as pessoas perderam tudo, assim. E o Clóvis é uma tentativa de recuperar esse olhar, de se observar o encantamento. Tanto que é tão louco isso que eu vou da ciência, cara, da astronomia mais cética, mais profunda, mais, né, da formação dos planetas, adoro tudo isso e olho com um olhar científico. Só que eu consigo entender o animismo, que é a pré-religião, aonde tudo tem vida. Então, se você pegar na ciência o bóson de Higgs ou um átomo, um neutrino, você vai descobrir que está tudo ligado. O universo é tudo isso, é só isso. E o que as pessoas estão... Sabe, eu vejo a humanidade muito como acumuladoras. A humanidade, não sei se foi os sistemas que a gente criou, são acumulativos. A gente suga demais do planeta, a gente acumula demais coisas, né? Inclusive tem coisas bem caricatas, assim, pessoas que têm 300 pares de sapato, 40 carros. Isso é um negócio que existe, não é eu não estou falando uma coisa absurda, eu estou falando uma coisa absurda que existe. E o curioso disso, né, Paulo? 10 carros, bicho. Isso, qual a razão disso, né? Mas eu tô apaixonado. Cara, compra Hot Wheels. Pega aquela merda na mão, enfia na orelha, sabe? Porra, bicho, que coisa estúpida. Aí esses dias eu vi, eu vou falar, um desses apresentadores de televisão parece que tem um iate, né? Cara, o negócio é gigantesco. Pra quê, irmão? Eu conheço um cara que morou 15 anos num barco pequenininho, era um barquinho, cara. Ele se desencantou do mundo, mandou tudo a merda, era um puta fotógrafo, trabalhou nos grandes jornais, viajou o mundo inteiro. Aí, cara, ele não conseguia mais, até porque ele era um pouco conservador e tal, era outro naipe, mas não foi rebeldia, nada. Foi uma coisa de emputecimento, estava achando o mundo muito, muito doido. O cara foi morar num barco, 15 anos, um barquinho muito pequeno, que é um quarto, uma kitnet de uma pessoa.
E esses caras ficam comprando iate para passear uma vez por ano para mostrar para um monte de gente pobre que eles têm aquela merda. Eu não entendo. É tipo o menino no banheiro mostrando qual é o pipi maior, entendeu? O ser humano, né, Paulo? Eu acho que ele não percebeu o quão mínimo ele é, né, para ficar fazendo Pô, é muito essas ridículo, coisas, né? cara. E é pior que são gente poderosíssimas. São gente que tem grana. Porque é acúmulo, né? Se você acumula ferro, você pode até fazer arma, você pode fazer míssil. Se você acumula alimento, você pode dominar a distribuição desse alimento conforme você quiser. Então, são acumuladores, entendeu? Eu acho que isso aí, cara, eu não sei. Não sei. É tudo problema de infância, né? Esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e estou tendo o prazer de receber na nossa bancada virtual hoje o cartunista, desenhista, artista plástico, professor Paulo Stocker, criador do icônico personagem Clovis, que se confunde um pouco com ele e que hoje traz um pouco da sua história, dos seus olhares, dos seus fazeres aqui para o programa Subtexto. Convido você a acompanhar toda a programação da rádio UFSCar, para você escutar diferente, ler diferente, compreender o mundo de maneira diferente. Ô, Paulo, eu queria focar especificamente no seu, não na sua rotina, mas nos seus prazeres, nos seus hobbies, lugares que você gosta em São Paulo, uma livraria, um lugar que você gosta de ir, um café, para te inspirar. Para me inspirar, eu gosto de andar. Caminhar, que legal, cara. E lugares que você gosta, assim, em São Paulo, que você frequenta? Eu tenho muito aqui na região da Augusta mesmo. Eu sou assim, muito territorial, assim, né? Moro na Rua Augusta, meus passeios são muito por aqui também, e tinha uma série que eu fazia que era Estudando Sampa, que eu ia para. Quando eu ia fazer caricatura, eu fazia caricatura na época, fazia caricatura em eventos, e antes ou depois de trabalhar, eu ficava com meu bloquinho desenhando prédios da cidade. E aí eu desenhei em tudo quanto é canto, cara. Tudo quanto Alphaville, Santa Cruz, Rio Pequeno, desenhei tudo, desenhei Moca, fui para tudo quanto é canto. Conheci a cidade através desse trabalho. E publiquei no UOL também, Estudando Sampa. E aí, um dia, um cara me ligou da TV Cultura. Pô, não vou lembrar o nome desse menino. Ele é ator. Ele é ator. E esse menino, ele me convidou para fazer uma matéria no aniversário da cidade, no programa Metrópolis. E aí usaram Estudando Sampa para ilustrar esse programa. E foi muito legal, porque tinha muita gente importante. E aí a matéria principal acabou sendo Estudando Sampa. E eu achei legal. Você trazer São Paulo para a página, para o teu trabalho, é o mesmo que você levar o Clóvis para São Paulo, porque em algumas localidades de São Paulo, na Augusta em especial, o transeunte, o pedestre, passar, ele vai se deparar com alguns desenhos seus, né, cara? Como é que é você, como hoje morador e quase que um paulistano, enxergar a tua obra, a tua arte na parede, como um afresco lá de Florença, de Roma, cara? Como é que é esse sentimento, Paulo? Eu vivo desenhando Clóvis por aí, pequeninhos, em tudo quanto é canto, e poste e tal, para marcar meio território. Aqui é como se dissesse, o Clóvis passou por aqui, a região do Clóvis. É muito coisa de brincar, assim, de tigre, né? De ficar marcando território. E aí tem vem, que eu fiz um mural de 25 metros por 5,5 nos fundos do prédio, que dá de cara para Augusta. E eles
E o arquiteto botou isso dentro do projeto, um painel, escolheram o meu. Parece que o dono da Ivem é um amante das artes, é um homem muito culto, e aí ele escolheu, eu fiquei muito lisonjeado. E hoje as árvores cresceram ao redor desse painel, então ele é muito legal, porque ele fica escondido, não tanto escondido, já fica por trás, é muito legal. Se fosse fazer um painel hoje em dia, pensaria aquelas árvores crescendo ao redor, entendeu? Na verdade, eu nunca estou satisfeito. É isso. Foi isso que você me perguntou, não? Foi isso, perfeito. Eu queria aproveitar, a gente está chegando quase ao final do subtexto de hoje. Você falou que ainda lá em Brusque você teve contato com muita gente, né, pela proximidade geográfica, né, Paulo? Aqui Sim. da América Latina, artistas chilenos, provavelmente uruguaios, argentinos. Quem que te inspira, cara? Se você puder citar ou eventualmente seja latino-americano ou não, o Quino, por exemplo, que tem uma personagem icônica, que é a Mafalda, né? Que é muito, talvez a personagem mais política aqui da América Latina, né? Quem que te inspira, assim, em relação à temática e em relação ao traço também, um traço que você admira bastante em um desenhista e um cartunista? Cara, é muito difícil responder essa pergunta. Eu acho que tudo me inspira. Em matéria de, por exemplo, tem o Quino, né? O Quino é um negócio absurdo, é um negócio que é quase uma bíblia para o cartunista. Você tem que ler. Eu tinha a Mafalda Completa, que era aquele livrão. Não sei onde está, se está em Brusque, se perdeu. Deixei um monte de coisa por aí, aos pedaços. Os meus pedaços foram ficando por aí. Mas tinha muita gente. Cara, como a gente mora ali no. Não é porque morar no sul, não, porque muita coisa eu fiquei sabendo até através do Pasquim. Mas tem uns traços que, quando você olha, você vê que aquele cara se tornou um cartunista político pela própria situação trágica da época onde ele se encontrava, que foi a questão do Pasquim. Muita gente ali não ia, o Ziraldo, por exemplo. O Ziraldo ia ser um cara de publicidade forte, e era. Mas por que virou político? Porque a gente estava numa ditadura, cara, estava fechado, eram os toscos no poder, né? Gente desqualificada, gente que assiste novela das 8, entendeu? Porque são isso, né? Ditadores assistem novela das 8, né? E nada mais do que isso que é horrível, né? Porque novela das 8 é legal. As pessoas podem assistir, minha mulher assiste, ela fica emocionada. Então, a questão não é essa, a questão é só isso, né? Aí não dá, né? Então, porque isso me dói muito, assim, saber que, por exemplo, Tabaré era um cartunista uruguaio. Porra, cara, ele botava Asterix no bolso, ele botava Spirou no bolso, Spirou que é o melhor traço, o Spirou que é o belga. Os belgas sempre foram melhores desenhistas que os franceses. Eram mais, o traço deles era mais livres, até porque a Bélgica não é um império. Se você perceber a arte ligada aos impérios, elas são caretas e fascistas. Eu vivo dizendo isso para meus amigos e eles não entendem. Eu acho super-herói fascista, eu acho Games of Thrones fascista, entendeu? Aí as pessoas dizem, pô, Paulo, como é que tu vê? Eu vi, claro, óbvio, os libertários são tudo umas caveiras que não se adaptaram ao sistema, e os mocinhos são tudo a família conservadora ideal que no banquete vermelho perderam as cabeças. É Ou seja, extremamente é um discurso fascista, fascista, conservador, militarista. sem ser, né? Sem mostrar que é, né? Não, e as pessoas engolem aquilo, e aí Games of Thrones, ai dragão, ai não sei o quê, estão consumindo um conteúdo fascista, e se eu falo essa merda, ninguém diz, pô, você tá viajando. Estou viajando caralho.
Não vou me calar. Pode me chamar do que quiser. Eu falo isso para as pessoas, você está doido, eu estou doido, caraca. Dá uma olhada direitinho. Ô Paulo, para gente finalizar esse papo, cara, tem Hum, muita coisa que daria para gente nossa, muito. conversar, né, cara? Você falou da RIA, você falou A da Ria, tem a a Ria RIA. maravilhosa. Ria! Vamos falar da Ria. Você quer falar um Bora, Ria. pouco, cara? Poxa, Cara, eu vou falar da Ria. Eu acho assim, ó, a Ria, o mercearia era o point. E por que mercearia, além da comida boa, por que mercearia se tornou o point? Porque o Marquinhos, que é esse monstro sagrado do rock and roll, ou do cinema, o Marquinhos ele compôs a Ria, ele botava os cartazes de cinema, ele pegava. Eu paguei uma conta na Ria com livros estocados. Eu joguei uns 30 livros estocados lá para pagar uma conta que eu não consegui. O Marquinhos vendeu aqueles livros. E o Marquinhos não queria saber. Cara, ele deu uma poesia, ele fazia a poesia acontecer na Ria, pô. Os livros eram dele, os VHS eram dele. Então, aquilo tudo, a alma da Ria era o Marquinhos. Ele só transportou isso para a Ria, que é um lugar aconchegante, que é um lugar onde você fica 3 horas conversando com alguém num diálogo completamente compensador. É um lugar onde ele abre para artes, sem preconceito nenhum. Ali tem tudo. E onde escritores lançam os seus livros, onde músicos conseguem tocar música de qualidade, né, de uma maneira decente. Eu acho que é isso. A Ria, e aí teve aquele painel, aquele mural enorme que eu fiz lá na lateral, que para mim é uma honra enorme, né, por um lugar tão bem frequentado. Tá lá, tá emoldurando aquilo tudo, né? é E parte cara, daquele esses dias aconteceu um lugar. negócio tão fofinho na Ria, que é assim, meu filho, o Noah, ele lê 5 livros por semana, se deixar, né? E ele é um devorador de mangá, de livros e tal. E aí esses dias a gente estava lá e estava o Fábio Moon, da dupla Gabriel Baia e Fábio Moon. E eles ficaram conversando. E eu deixei os dois, porque eu sei que eu só ia atrapalhar. E foi maravilhoso. Eu nem comentei nada, eu sei que uma hora eles relaxaram lá e ficaram conversando. Então é muito, porra, cara, um lugar onde você pode conversar com as pessoas que você gosta, que você admira, que você. Pô, qual é um lugar que você vai encontrar o Mutarelli, o Marcelino Freire, O Tom o. Cardoso. Pô, Tom! Tom, Porra, Tom tô tentando trazer o Tom para o subtexto, viu, Paulo? Cara, o Tom é um cara extremamente generoso. É uma pessoa maravilhosa. E é um cara divertidíssimo, né? Eu fico olhando lá, lendo aquela página dele, eu me esborracho de rir, cara. Esse casamento agora, que agora virou um outro Então, casamento, rapaz, essa história do casamento, que é sensacional, né, maravilhoso, cara? é maravilhoso. Mano. E você não sabe se aquilo é verdade, se aquilo é Isso. invenção. E você Você, quer acreditar que aquilo é verdade, porque você quer acreditar que deve ter alguém assim que faz uma merda dessa. E é maravilhoso, né, cara? Que eu sinto a mesma energia no Tom que eu senti na turma do Mário Bortolotto, no cemitério, quando eu conheci. Porra, aquilo tem uma energia, por mais que você. Cara, a gente era tudo um bando de gente desagradável, às vezes. Eu vou te falar, bêbados desagradáveis. Estou falando por mim, não por o Mário. O Mário é um doce. O Mário é uma flor, era a nossa flor de cereja. Acho que as pessoas não suportavam por causa do Mário. Mas tinha o Picanha, porra, o Picanha, cara. E aí eu olho, todo mundo tem foto com o Picanha, e eu sou o único cara que a gente que assim que não tem foto com o Picanha. Ô, Eu Paulo, pô, sou. sensacional. Cara, eu quero só finalizar. A gente já Ah, passou do nosso tempo aqui, cara, mas que pena. é, eu queria perguntar para você, cara, o que que a arte representa na sua vida, cara? Queria ouvir de você o que que é a arte para você, cara. A arte é a vida. A arte é a minha vida. A arte é meu ar.
Eu não consigo. Eu não consigo, eu não vivi um segundo desses meus 59 anos. Eu só vivi arte. Que lindo. Paulo, obrigado, cara. Que legal te ouvir, que legal conhecer a tua Obrigado a você. história e, acima de tudo, que você continue produzindo muito, porque o Clóvis e a tua arte, o teu desenho, os teus cartoons têm muito a dizer. Eu estou terminando de ler um livro do Alfredo Bozzi, que ele fala, que se chama A Arte e o Conhecimento em Leonardo da Vinci, né? E ele fala do Leonardo da Vinci, cara, que o Leonardo, ele achava que o artista precisava ver, depois lembrar, para depois criar, cara. E eu enxergo muito isso, quando você falou o tempo todo na entrevista que você é um grande observador, que você gosta de caminhar, olhar São Paulo, eu enxergo isso claramente nos seus desenhos, cara. Obrigado mesmo Obrigado. pela gentileza de estar aqui e conversar com a gente. Eu tenho hábitos, só para fechar, tenho hábitos que eu tinha, e depois descobri que Leonardo da Vinci também tinha. Sou estudioso da obra dele, amo o cara, acho que não temos que repetir, nós temos que ir adiante do que ele pensou. Tanto que eu tenho um trabalho muito grande sobre fontes termais, sobre a origem da vida, sobre biologia, mas dentro de uma visão plástica, completamente sem aquela visão careta da ciência técnica, não é isso que eu quero, é outra coisa, é uma outra ideia de sentidos. E Da Vinci, ele observava os muros, os musgos dos muros, e procurava formas anatômicas nos musgos, e as crianças de 12 anos que passavam por ele tiravam chacota. O velho doido que fica olhando 2 horas para um muro procurando formas. Eu prefiro ser esse louco do que aquelas crianças idiotas. Esse foi o Paulo Stocker, que passou aqui pelo programa Subtexto de hoje. Eu agradeço ao Paulo, agradeço a você que ouviu o Subtexto, você que acompanhou esse programa, esse papo super bacana. Eu sou o Glauco Keller e eu volto no próximo sábado, às 3 da tarde, na sintonia da Rádio Fiscar 95,3. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.